O último tópico desse vídeo aqui é a concorrência em alto nível em Java, que já é um conceito um pouco mais moderno, né? E que evita que você tenha que trabalhar com muitos detalhes de sincronização de tarefas. Existe um pacote no Java, que é o Java Util Concurrent, que tem algumas interfaces que facilitam a você submeter tarefas e tratar o resultado dessas tarefas aí quando elas terminam, tá? Existe a interface Executor, que tem um método execute, que tem um runnable como comando, como parâmetro, que permite você separar a submissão de tarefas da execução de tarefas. Ele é um modelo mais simples de você fazer a execução de tarefas em paralelo. E o Executor Service é uma forma de você controlar um pouco mais como que as tarefas são executadas. Você consegue fazer a espera, detectar se a tarefa terminou ou não e fazer a submissão de uma tarefa com uma resposta no futuro ali. Tá? Então tem um objeto do tipo Future. Aqui tem um exemplo, né, do uso do Shutdown and Await Termination, que é um exemplo de uso do Executor Service, tá? Que é o seguinte: quando você chama o shutdown, que é a primeira linha ali, pull.shutdown, você está desabilitando novas tarefas, tá? Ou seja, você não quer que novas tarefas apareçam no meu sistema, tá? E aí você vai fazer uma espera da finalização das tarefas. Então tem um await termination ali, que é outro exemplo de uma API, um método interessante. Ele vai esperar por 60 segundos, tá? Se você não conseguir esperar, ele vai fazer um shutdown now, quer dizer que ele cancela as tarefas atuais. Outro método útil para a gente aí. Ali embaixo tem outra chamada para o await termination, né? Quer dizer, você conseguir esperar mais uma vez pelo encerramento das tarefas ali. Tá? Se não aconteceu, aí vai ter dado um erro, não tem como contornar. Tá? E no final a gente tem ali um catch para você tratar algum problema se alguma thread foi interrompida. Tá? Mas veja que esses métodos shutdown now, await termination, são métodos como se fosse no metanível, como se fosse um monitor de tarefas ali, que você consegue trabalhar e lhe dar um nível mais alto de abstração ali. Aí tem um outro exemplo de como que você pode usar a API para criar executores de tarefas diferenciados. Então, por exemplo, o New Cached Thread Pool é um método, que é um factory método, na verdade, que cria uma instância de um executor service, que permite você reutilizar threads dentro de um período de 60 segundos. Isso evita a criação de muitas threads a cada tarefa. Então, se você submeter, por exemplo, muitas tarefas simultâneas, e dentro de 60 segundos ele vai reutilizar as threads para evitar a criação de threads à toa. O New Single Thread Executor é um exemplo extremo. Você consegue submeter tarefas que vão rodar em uma única thread trabalhadora, uma única worker thread ali. E o último ali que você consegue criar um pool de threads com tamanho fixo. Então você fala, eu quero, por exemplo, um pool de 10 threads simultâneas, não vai passar disso. Então você evita a criação de muitas threads também. Tá? Então é uma forma de mais alto nível para você criar threads ali, para você criar tarefas de execução, sem ter que você mesmo lidar com a criação de threads. Bom, vou fazer mais um exemplo para ilustrar bem aí o uso dessas APIs de alto nível de concorrência do Java. Tá? Então são alguns exemplos apenas, não vou cobrir elas em detalhes, apenas para ilustrar aí a facilidade que elas nos trazem. Aqui eu criei um projeto Java, onde eu tenho aqui um frame, que eu tenho um text field e um botão. Tá? E um outro formulário aqui, que na verdade é um frame que tem apenas um text area aqui sozinho. Tá? Esse principal, quando eu clicar no botão Go, ele vai abrir o URL. Abrir o URL faz o seguinte: cria uma nova instância da página, mostra essa página. Página é a outra classe lá, essa aqui, ó. Tá? Ele vai criar uma nova página e vai mandar abrir página, passando como parâmetro o conteúdo do text field. Tá? Já em página, quando eu mandar abrir a página, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o texto, vai carregar o URL e mostrar isso no text area. O que é carregar o URL? Ele vai carregar realmente o conteúdo da internet. Tá? Então vou abrir a URL usando aí as classes do Java de conexão e vou trazer esse conteúdo aí em forma de string. Tá? Eu tenho um simular demora aqui no meio para mostrar a demora na execução desses caras aqui. Então vamos executar. Então ele abriu ali a minha janelinha, vou mandar rodar aqui. Ó. Então vamos buscar, por exemplo, aqui a página da Globo. Quando eu clicar no Go, ele abriu outra janela e está carregando aqui o conteúdo. E aqui acabou, ele trouxe a página, o HTML. Se eu mandar clicar várias vezes aqui, ó, a execução está travada, como a gente já tinha visto na aula, na parte anterior do vídeo sobre as threads. Então você está travando a execução por causa da demora. Então a gente perde aqui a interatividade da tela enquanto isso. Não consigo editar, não consigo fazer nada aqui.
para resolver esse problema a gente tem que fazer o uso de threads, a criação de threads paralelas à thread principal. E eu vou usar o exemplo da API de alto nível. Agora voltou, agora eu consigo mexer de novo na tela porque terminou de carregar as outras páginas. Bom, então aqui no meu abrir página, eu vou fazer o uso da API para fazer, por exemplo, a verificação de timeout da tarefa. Eu vou submeter uma tarefa e vou ver se essa tarefa não estende um timeout mínimo ali. Essa é uma das funcionalidades que existe na API do Java aqui. Então vamos lá, vou criar um executor, executor service. Vou usar o método aqui new single thread. Então, vou criar um executor que tem apenas uma única thread de apoio. Tá? E esse cara aqui eu vou usar para submeter uma tarefa. E a minha tarefa vai ser carregar o URL. Vou criar minha tarefa como forma de callable. Porque callable é uma interface que eu consigo criar coisas que são chamáveis. Tá? E eu vou chamar a seguinte estrutura. Vou dar um override aqui. Vou dar um override aqui no método que eu preciso, que é o método call, que nesse caso retorna string pelo uso aí da parametrização do Java. Tá? Então eu vou ter um método que volta string. E esse método que volta string para mim é carregar o URL, passando como parâmetro aqui a URL que veio do método. Tá? Então agora eu tenho que carregar o URL, que vai ser chamado como um callable. E eu vou submeter esse callable para o meu executor. Submit callable. Então eu estou submetendo uma tarefa para ser executada. Isso vai me retornar um objeto futuro. No caso aqui é do tipo string, que é o resultado da chamada. Tá? Essa API, essa classe feature aqui, ela representa um objeto que vai ser gerado no futuro quando essa chamada terminar. Tá? Como o meu executor não necessariamente é uma chamada síncrona, isso permite que eu faça testes no futuro aqui. Bom, aí eu vou pegar o texto e vou setar na text area 1, tá? Mas eu preciso pegar esse valor do future. Tá? Então o texto, na verdade, vem aqui, ó, future.get. Aí eu vou fazer o get, ele retorna o valor. Só que eu vou usar o timeout como parâmetro aqui, ó. Quer dizer, depois de 5 segundos, se eu não conseguir pegar nada desse futuro aqui, ele vai lançar uma exceção aqui. Tá? E eu preciso tratar essa exceção aqui. Então vamos adicionar uma cláusula aqui. Ó. Então na verdade eu tenho 3 exceções. O interrupt exception, que a gente já tinha, o execution exception, que é um erro de execução, e o timeout exception. Tá? Ou seja, esses são os casos onde a gente tem aí a exceção acontecendo na chamada de future. Bom, e aí agora basta bom, já tenho os tratamentos aqui, né? No caso aqui, o meu tratamento está simplesmente logando, vou trocar aqui para texto igual a, sei lá, URL not responding. Por exemplo, se a URL estiver errada. No execution exception, caso tenha algum problema, texto igual a exceção correu mais ex.getMessage. Então vou mostrar a mensagem e aqui embaixo também é URL not responding. Pronto. E agora eu tenho aqui o meu código funcionando. Então eu tenho o meu callable, que foi criado através da API do executor, submeti a execução dele, eu obtenho um objeto futuro que eu posso usar para pegar o valor da resposta. Tá? E a execução vai travar nesse momento aqui. Ó. A execução vai travar nesse momento, nessa linha aqui, até que esse objeto futuro tenha sido obtido. Se acontecer um timeout, ele vai saltar para o cat aqui e vai fazer sozinho para a gente. Então veja que eu trouxe um tratamento todo a mais, né, para a gente evitar de ter que programar isso na mão. Então ficou mais fácil de lidar com esse tipo de situação. Bom, ainda não resolvi o meu problema, mas facilitou um tratamento específico, que é o tratamento do timeout. Tá? Vou aumentar aqui para 200 para a gente ver realmente esse timeout acontecendo. Então, ó, vou rodar o programa, vou mandar buscar aqui o URL.
continuo tendo travamento da interface do usuário, porque eu só tenho uma thread, tá vendo? Ó? Mas eu consegui detectar o final, ó, o URL not respond. Então ele travou a execução e não continuou a thread rodando. Isso foi gerenciado automaticamente pela API do Java, pela concorrência de alto nível. Bom, para resolver o problema também, eu vou... o problema da travamento da interface, eu vou fazer o seguinte, aqui no meu método, na minha classe main, quando eu chamo uma nova página, eu vou criar uma nova thread. E eu vou criar uma nova thread de um jeito mais simples. Ó. Então, ao invés de criar uma classe thread, como a gente tinha feito antes, vou criar um executor. Vamos criar com um fixed thread pool, com tamanho 5. Eu tenho um tamanho de 5 threads. Opa. New fixed. Ah, não. Estou colocando um new aqui errado. Ó. New fixed thread pool. Então, vamos criar uma thread tamanho, um pool de tamanho 5. Então, eu tenho no máximo 5 threads simultâneas. Tá? E ao invés de chamar a nova página na mesma thread, eu vou criar uma nova. E vou usar para isso a interface do executor. Então, executor.execute. Vou usar aqui um lambda, tá? Onde eu vou fazer esse código aqui. Certo? Agora, cada vez que eu chamar ou abrir o URL, que eu clicar no botãozinho, ele vai criar uma nova thread que vai rodar dentro desse pool aqui de 5. Tá? Então vamos rodar para ver o que vai acontecer. Eu vou mandar abrir aqui um URL. Vou colocar aqui no cantinho. Cliquei em Go. Ó, ele abriu, mas eu continuo podendo editar aqui. Está funcionando a minha interface ainda. 2, 3, tá vendo? Então ele está funcionando. Vamos tentar criar mais do que 5 threads simultâneas. Vou esperar terminar aqui. Pronto, terminou. Vamos rodar de novo. Vou tentar criar mais do que 5. Provavelmente ele vai travar na sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Na verdade ele está dando erro aqui, peraí. Porque eu não digitei corretamente. Vamos lá. Na sexta thread ele vai travar. Olha lá, travou. Estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Porque ele tem 5 threads rodando ao mesmo tempo. Assim que elas terminam, ele vai reutilizando as threads aqui. Ó. Cliquei várias vezes aqui. Ele mostrou. Agora ele está mostrando aqui as respostas. Tá vendo? Então, de uma forma bastante fácil, eu consegui criar uma nova thread sem ter que ficar criando novas classes, novos runnables, inclusive com o controle do número de threads simultâneas, aqui, que é uma coisa legal de se ter. Bom, agora eu vou fazer uma classe aqui que meio que vai juntar uma série de conceitos que a gente viu aí para facilitar ainda mais o uso do executor. Então eu criei uma classe chamada Executor Manager e eu tenho basicamente um método chamado ExecuteTask, tá? Esse é o principal aqui, mas antes de eu chegar lá vamos ver alguns métodos auxiliares. Eu tenho primeiro um enumeration, que é uma razão, reason. Para mim eu vou usar isso como um indicativo de qual que é o motivo pelo qual uma tarefa não terminou. E aqui são dois, ou é timeout ou é exception. Aí eu tenho duas interfaces que definem métodos para eu poder chamar algum callback quando acontece alguma coisa errada ou quando dá tudo certo. Então, quando acontece alguma coisa errada, eu vou chamar o callback task not completed, passando a razão e a exception se for o caso. E quando a interface foi completada, a tarefa foi completada, eu vou chamar o task completed passando um valor. Então, o valor T aqui que eu vou definir de acordo com a necessidade. Aí eu tenho o Executor Service, que é a classe que a gente já viu, né, que tem os métodos facilitadores para a gente aí. E o meu ExecuteTest faz o seguinte, ele aceita como parâmetro uma tarefa, que é um callable, um timeout em segundos, uma interface de callback para a tarefa não completada e uma interface de callback para a tarefa completada. E aí eu faço a execução aqui numa nova thread. Então estou criando uma nova thread, criando um objeto futuro através do submit. Então estou criando uma nova thread para cada execução, né? E aí, de acordo com a chamada desse submit, se eu conseguir, se esse cara conseguir funcionar e o get retornar, eu chamo o task completed passando o result para ele. Se não, eu chamo o task not completed passando a razão como exception. E se for um timeout, eu chamo o task not completed com a razão timeout. Tá? De qualquer forma, eu dou um cancel aqui, ele cancela a execução naquele momento. Ou seja, essa classe aqui vai me auxiliar na hora de usar e criar novas threads e novas tarefas. Então vamos usar essa minha classe lá no meu principal. Bom, no meu principal não vou precisar mais ter
esse main aqui porque eu vou criar a thread dentro do próprio Executor Manager que eu criei. Tá? Então minha classe main ficou normal. Eu vou abrir página na mesma thread. Aí lá no página, no abrir página, que eu tinha aqui esse Executor Service, eu tinha o call, eu tinha o field, eu vou tirar tudo isso. Tá? Eu vou criar, na verdade, o meu Executor Manager. Vou passar para ele aqui um novo executor, por exemplo, new single thread executor. Eu vou criar uma nova thread única. Tá? E aí eu vou executar a minha tarefa de abrir página. Então, m.execute_task. Tá? Qual que é a minha tarefa? Carregar o URL, str URL. Tá? Essa é a minha tarefa que eu quero rodar. Certo? Meu timeout vai ser 5. E o que vai acontecer quando não foi completado? Eu vou chamar um método aqui mesmo. Ó. Task not completed. Estou usando aqui uma referência de método do Java 8. Task completed. E só. Então o meu método principal aqui, eu não preciso ter esse tratamento nenhum aqui. Ó. Certo? Na verdade nem isso aqui. Ó. E aí eu agora vou criar os meus... Opa! Ficou faltando botar aqui um try catch aqui por causa da URL mal formada aqui. Não, na verdade faltou, desculpa. Tá certo. Meu carregar URL tem um throws aqui. Vou tirar ele daqui só para simplificar. Pronto, agora meu método está com todas as exceções tratadas aqui. Agora eu vou precisar, aqui no meu task completed, task not completed, criar esses métodos aqui. Tá? Então eu vou criar como métodos normais mesmo aqui. Ó. Public void task not completed. E eu preciso ter uma razão exceção. E eu vou precisar do meu public void task completed, que tem, na verdade, um tipo. No meu caso aqui é um string. Tá? E ele vai detectar o tipo genérico na chamada aqui. Tá? Pronto. Agora basicamente eu tenho que preencher esse task not completed, esse task completed, e aí eu posso fazer a amarração ali diretamente. Quer dizer, já está feita a amarração aqui diretamente com o execute task. Bom, nesse caso, se o task não foi completed, por dois motivos. Se a razão foi timeout, eu vou mostrar jtext area 1, setText, timeout. Mas pode ter acontecido uma exceção. Nesse caso, eu vou fazer jtext area 1, setText, ex.getMessage. Então, vou mostrar a mensagem de erro aqui. Tá? Foi um tratamento bem simples aqui, não vou fazer muito elaborado não. E no caso da task completed, eu vou colocar o valor, setText, o valor que veio do resposta aqui. Para conseguir compilar esse programa aqui, eu só preciso colocar um return aqui para caso aconteça algum problema, tá? Alguma exceção aqui na chamada do carregar o URL. Mas não vai acontecer, porque no meu problema aqui não vai... Eu vou capturar esses dois exemplos aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui para a gente ver rodando. Mas olha o que é interessante antes da gente rodar. O que vai acontecer? Eu criei meu manager e simplesmente lancei uma tarefa. Essa tarefa é carregar o URL. Assim que terminou a tarefa, tem três opções. Ou deu timeout, ou completou, ou não completou. Tá? Se deu timeout de 5, que eu configurei lá dentro do meu Executor Manager, ele vai chamar o task not completed. Se não, ele vai chamar o task completed. E aí eu posso colocar os tratamentos aqui de uma forma bem simples. Tá? Não preciso ficar lidando aqui com os detalhes de threads, apenas coloco os callbacks necessários aqui. Bom, então vamos executar. Vou começar com um teste simples, onde eu vou passar uma URL correta aqui. Cliquei no Go, ele criou uma thread nova, então eu continuo com a minha interface respondendo aqui. E deu timeout, porque eu estou com um tempo muito grande de espera lá simulado. Então ele travou a execução e não continuou fazendo aqui a execução. O que aconteceu então?
Eu submeti a minha tarefa, que é essa daqui, passei o timeout de 5 e ele explodiu o timeout. Então ele executou o task not completed, mostrou aqui o timeout. Agora vamos fazer um erro com uma exception. Vou chamar uma URL errada, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Então se eu pegar aqui, por exemplo, uma URL que não existe, né, qualquer coisa aqui, aconteceu um erro, uma exception, mas não mostrou na minha tela, não foi capturada. Por quê? Porque eu tenho um try-catch dentro do meu método lá, ó, no protocol. A minha URL foi mal formada. Por quê? Porque o meu método carregar URL está capturando todas as exceptions aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar as minhas exceptions aqui, o try-catch aqui de dentro, vou deixar o meu método normal, quer dizer, ele não tem nenhum desvio de fluxo. E vou lançar essa exceção com o throws, essa aqui e essa aqui, ó. Então são as exceções que podem ser lançadas na chamada de URL. Tá? E ela vai ser capturada na execução da tarefa, porque o carregar URL vai ser executado aqui. Se acontecer alguma exception, ele vai cair aqui no task not completed com uma razão não do tipo timeout, mas do tipo exception, que vai entrar no else e vai mostrar a mensagem aqui. Tá? Então se eu rodar esse programa aqui agora, ó, e digitar uma URL que não existe, blá blá blá. Agora ele capturou a exceção e mostrou no meu callback, que é um jeito muito melhor de trabalhar, ao invés de você ficar colocando o try-catch no seu código. E por último, vamos testar agora sem o timeout, né? Vamos lá no nosso principal aqui, vamos diminuir essa demora aqui. Vou botar 2 aqui para ele conseguir vencer o timeout aí. Agora ele conseguiu vencer o timeout e mostrou o resultado aqui, certo? Ou seja, a thread terminou sua execução. De novo, voltando lá para a nossa chamada, ficou bacana. Ficou apenas uma única chamada e alguns métodos de callback. Eu consigo tratar o que eu preciso aqui com timeout de thread, com limite de thread se eu quiser. No caso aqui eu estou com uma única thread, né? Se eu quiser múltiplas eu consigo. E também com tratamento de exceções embutido aqui. Então esse é um exemplo aqui que eu estou dando para vocês de como você pode facilitar o uso da chamada de threads, né, de programação paralela, com tarefas sem ter que lidar com as threads de baixo nível. Bom pessoal, com isso a gente chega no fim dessa aula sobre programação concorrente, onde a gente falou aí dos princípios de múltiplas linhas de programação e também alguns problemas de sincronização e como resolvê-los em Java. O modelo de Java ele é bem comum, ele é bem parecido com outras linguagens também. Tá? Terminei mostrando um pouco do API de alto nível de Java, que é uma tendência mais moderna aí de programação concorrente, mas eu acabei não me aprofundando muito nesse assunto. Sugiro que vocês leiam bastante aí documentação sobre o API do Java de concorrência. E a gente também chega no final do curso. Terminamos aí com um paradigma de programação concorrente, que é o último dos paradigmas que a gente vai ver, tá? E que a gente viu nesse curso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falei de várias coisas diferentes aí, programação funcional, programação lógica, programação concorrente, que talvez você não esteja familiarizado. E cada um desses assuntos demanda aí certamente uma série de estudos complementares para você realmente conhecer a fundo cada paradigma. Então eu acredito que a gente tenha cobrido aí os principais conceitos, espero que você tenha aproveitado dentro do possível. E é isso, então até a próxima.